Se todos nós queremos vencer, o que precisa acontecer na nossa vida? Nós precisamos criar hábitos de vencedor. Sabe por que a gente muitas vezes vive no fracasso? Porque os nossos hábitos são hábitos de fracassados. Cuidado para você não perder o seu propósito. Vou dar aqui 2 exemplos que vocês vão entender tudo. Eu lembro de um jovem que era meu amigo de juventude da igreja, de grupo de oração. Escute o que eu vou falar agora para vocês. Meu amigo de grupo de oração, meu irmão de grupo de oração. E que nós tínhamos os propósitos como adolescentes. E ele dizia assim, um dia eu vou casar, mas eu vou ter uma família em Deus. Eu vou ter uma família assim aqui na igreja, de grupo de oração. Vou ver meus filhos crescerem na igreja. Era esse projeto que ele tinha, solteiro, adolescente, não tinha namorada. E o projeto dele era esse, eu vou casar, vou ter filhos, vou ter uma família em Deus. Tudo bem. E eu também tinha esse propósito, né? Eu tinha na verdade 2, eu sabia se ia ser padre ou se ia ser casado. Você ia casar. Mas depois, quando Deus deu a clareza que a minha vocação seria além disso, e seria uma vocação de inspirar as pessoas sendo casado, porque Deus me levava a entrar onde muitos padres não vão entrar, porque eu sou casado, tenho filhos e etc, e eu posso chegar onde a maioria das pessoas são, assim. Então Deus me levou para esse propósito. E eu lembro que a gente conversando sobre isso, e aconteceu uma coisa que me marcou muito, sabe? Acontece que ele casou e ele começou a prosperar. Porque quando a gente está dentro do foco do propósito, a gente prospera. E ele começou a prosperar nas diversas áreas, especialmente na área financeira e profissional. E ele começou a prosperar, começou a ganhar muito dinheiro, começou a comprar uma casa muito boa, um carro muito bom. E o que é isso? Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é bênção. Desejo isso para você. Eu desejo que você consiga comprar o melhor carro que você puder comprar, a melhor casa que você puder comprar e que você possa ajudar muitas outras pessoas ainda. Porque é todo o necessário e aquilo que você possa ajudar outros. Mas escute. E ele começou a prosperar. Mas ele perdeu visão. Escute o que eu vou falar para vocês. Ele perdeu a visão do propósito dele. Lembra do propósito dele como adolescente? Era casado, ter uma família em Deus. Ele começou a não ir mais para o grupo de oração, porque ele não tinha mais tempo para ir para o grupo de oração. Depois ele começou a não ir mais às missas, porque ele não tinha mais tempo de ir para a missa. Depois ele começou a não dar mais assistência à família, à esposa, aos filhos, porque ele não tinha mais tempo para isso. Ou seja, ele foi perdendo. Lembra do propósito inicial? Eu quero construir uma família, eu quero casar na igreja, eu quero ter uma família. E ele começou a perder o propósito, começou a gastar energia com outras coisas. O que aconteceu? Ele começou a entrar numa vida de prostituição. Começou porque, escute bem, hábito, o que é um hábito? Hábitos são atos repetidamente que nós fazemos, ou seja, hábitos são ciclos repetidos. Se eu começo a repetir um ciclo de bênção, eu começo a criar um hábito. Se eu começo a repetir um ciclo de pecado, eu começo a criar um hábito de pecado. Hábitos de derrota, hábitos de vitória. Escute bem. E aí ele começou. Depois começou a encher a cara. Depois começou a prostituição. E aí começou a perder a família. Começou a perder as suas estruturas. Começou a perder tudo. Resultado. Não ligava mais para a família, não ligava mais para nada. Começou a se perder na prostituição e etc. Resultado. Hoje, ele nem tem a família, perdeu logo lá no começo. Não tem o respeito dos filhos, não tem a esposa. Hoje ele nem tem mais o dinheiro que ele tinha. Perdeu tudo. Alguém que conquistou tudo e perdeu tudo. E eu tenho um outro exemplo que eu já contei aqui para vocês. De um homem aqui, e hoje é um homem muito bem sucedido, e que ele tinha perdido tudo isso. Na verdade, ele estava com a empresa quebrada, ele estava com a vida financeira e emocional destruída, brigando com a esposa e etc. E ele decidiu sair daquele grupo de amizade que ele estava. E ele começou a prosperar na vida. E quando ele prosperou muito, os amigos se encontraram com ele e ele me contou. Geraldinho, meus amigos disseram assim, ei rapaz, depois que você enricou, esqueceu os amigos. E ele disse assim, não, muito pelo contrário. Eu só consegui enricar porque eu deixei vocês. Eu só consegui enricar porque eu deixei esses amigos. Olha, quando eu era amigo de vocês, quando eu andava com vocês, na sexta-feira vocês já enchiam meu telefone de mensagens. E já criava aquela expectativa. E quando eu saía do trabalho, eu não ia nem em casa. Quando eu saía do trabalho na sexta-feira, eu já ia para a farra com vocês. E muitas vezes eu só voltava em casa no domingo à noite. Muitas vezes eu só voltava em casa no domingo à noite. E aquilo começou a aumentar. E depois nós começamos a gastar com prostitutas de luxo, com uísques caros e com mais festas e mais festas, né? E aí eu comecei a gastar muito. Começando a gastar muito, minha vida emocional estava muito desequilibrada, porque eu estava tentando mentir, eu mentia para minha esposa, dizia que estava ali, e aquilo estava mal, e eu estava muito mal, brigando com ela direto, eu não tinha mais tempo para os meus filhos, eu não tinha inspiração para o meu trabalho, inclusive para pagar as contas.
depois que eu dei um basta nisso, o que aconteceu com a minha vida? Tudo mudou. Tudo mudou porque eu comecei a dar atenção à minha esposa. Eu comecei, inclusive, a mudar e a transformar e me reconciliar com ela. Eu comecei a ter tempo de qualidade com os meus filhos. O que é que aconteceu com isso? Minha vida emocional ficou top. Com a minha vida emocional ser top, eu não comecei mais a gastar com prostituição, com uísque caro, com nada disso. Eu comecei a ter mais criatividade. A minha cabeça começou a se abrir, eu comecei a ter ideias. Eu comecei a ter grandes ideias na minha empresa. E a minha empresa começou a pagar as contas. E além de pagar as contas, nós começamos a crescer, nós começamos a evoluir. E a minha empresa foi crescendo. E minha empresa se tornou grande. Com a família unida, com a família estruturada, com a minha vida emocional, afetiva, a minha sexualidade no lugar. E eu vou dizer para vocês, eu só consegui prosperar porque eu me afastei de vocês. 2 exemplos contrários. Um estava numa vida de destruição, um estava cheio de mau hábito e começou a construir bons hábitos. Outro estava cheio de bons hábitos e começou a desconstruir e colocar na sua vida maus hábitos. Isso daqui é tremendo que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque hábitos de vencedor te levarão à vitória. Hábitos de fracassado te levarão ao fracasso. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, ei, você que é homem, você que é mulher, mas eu quero dizer especialmente para os homens, se você está encantado que você está ganhando dinheiro agora, sabe que a mesma velocidade que você ganha é a velocidade que você perde quando você começar a encher os maus hábitos na sua vida. A mesma velocidade que você ganha é a mesma velocidade que você vai perder. Então tenha cuidado. Bons hábitos te levarão à vitória. Quais são os ciclos que você tem repetido? Quando você começa, escute, quando você começa a entrar numa vida de traição, de adultério, de mentira, as coisas começam a dar errado na sua vida porque você tem que começar a repetir os ciclos. E você começa a entrar nesse ciclo. E prostituição leva a prostituição, adultério leva a adultério, e desequilíbrio emocional leva a desequilíbrio emocional. Está na hora de parar com isso e começar. Quer vencer? Quer vencer? Comece a criar bons hábitos na sua vida. Sabe? Comece a criar bons hábitos na sua vida. E hábitos, eu quero só dizer uma coisa, não é do dia para a noite. Mudança tem volta, transformação não tem mais volta. E um hábito, ele gera uma transformação em nós. Vou dar um exemplo para vocês de um hábito simples. Existem hábitos simples, hábitos medianos e hábitos complexos. Um hábito simples. Eu lembro que eu sempre bebia café com açúcar. Sempre bebia café com açúcar. Até que alguém me disse, o café é bom mesmo, é sem açúcar. E eu disse, mas como é que pode? Provei amargo, é péssimo. E aí alguém me disse assim, não é péssimo não. Isso é muito bom. Eu disse, como é que pode ser bom um negócio desse? Ele disse, é porque você não tem o hábito. E vocês sabem que eu adoro um desafio, né? Então, quando você não tem um hábito, se você tiver um bom hábito, porque é onde você mais usa açúcar no café, quem bebe muito café é onde mais usa açúcar no seu dia. E eu disse, eu topo. Se você passar 7 dias bebendo café, você bebe quantas vezes? Eu disse, no mínimo 3 e normalmente 6 vezes ao dia. 6 xícaras, de 3 a 6 xícaras de café expresso eu bebo por dia. E aí ele disse, faça isso durante 7 dias. Será que você aguenta? Ah, ele falou a palavra que não podia mexer comigo. Será que aguenta? Você não me conhece? Sou combatente, rapaz. Eu aguento. Ele disse, pois eu faço o desafio. Passe 7 dias sem bebendo café sem açúcar. Foi o que eu fiz. Passei 7 dias bebendo café. Era amargo, era ruim. Primeiro dia péssimo, segundo dia péssimo. Terceiro dia, bom. Quarto dia. No 7º dia, quando eu fui beber um café com açúcar, eu disse, é péssimo o café com açúcar. Nunca mais consegui beber café com açúcar. Hábitos simples, mas para isso acontecer eu precisei fazer o quê? Repetidamente colocar um novo hábito, para que acontecesse uma transformação, uma metanoia. Mas assim acontece com hábitos medianos de caminhada, como por exemplo, você fazer um hábito complexo, deixar de fofocar gasta o mesmo tempo que deixar de usar droga. Você sabia que fofoca é tão agressivo, é um vício tão terrível quanto cocaína? Você precisa passar o mesmo tempo de abstinência para que você possa se libertar, o mesmo tempo da fofoca, o mesmo tempo da cocaína. Então, para os fofoqueiros e para aqueles que usam cocaína, eu quero só dizer uma coisa para ti. Comece a colocar hábitos bons na sua vida. Não viva com regras, viva sobre princípios. Por exemplo, lá em Provérbios, Salomão diz assim, aquele que é diligente vai prosperar com o trabalho de suas mãos. Ou seja, quando Provérbios fala isso, Provérbios serve para aquela época de Salomão, há milhares de anos atrás, e serve para nós hoje. Por que ele é atual? Porque ela não fala de regra. Ei, faz medicina, monta uma empresa. Não. Aquele que é diligente vai prosperar com o trabalho de suas mãos, seja o que for. Então, uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida, escuta bem o que eu vou te falar agora. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida se chama desculpa. Desculpa não paga a conta. Nunca vi desculpa pagar a conta em nenhum lugar.
Desculpa não paga a conta. Então, para você criar um novo hábito, você tem que parar de dar desculpa. Desculpa não paga. Senão você chegar na empresa assim, olha, eu quero dar uma desculpa aqui. Não, desculpa não paga a conta. Desculpa, eu quero só dizer para você, é uma mentira que a gente serve para os outros, mas que não cola em ninguém e nem em nós mesmos. Pare de dar desculpa na sua vida. Comece hoje uma transformação. Não gaste energia com coisas que não são do seu propósito. Mergulha, sai do aquário e mergulha no oceano. Eu vou dar uma tarefa simples. Liste hoje 7 hábitos que você precisa abandonar. E coloque 7 hábitos bons no lugar dele. Simples. Olha que tarefa simples que eu estou te passando. Pegue 7 hábitos que você vai parar. 7 hábitos ruins que você precisa abandonar urgente. E coloque 7 hábitos bons de vencedor, porque Deus te fez um vencedor. Mas para ser vencedor, você tem que ter hábitos de vencedor. Lembra das 2 histórias que eu contei? O rapaz tinha um propósito de ter uma família em Deus e se desviou do propósito. Prosperou e fracassou. E tinha alguém que não tinha um propósito claro e estava num fracasso total. No dia que ele encontrou o propósito e que ele colocou bons hábitos de vencedor, ele fez o quê? Ele saiu do fundo do poço e prosperou. A escolha é sua. Você quer vencer? Quer vencer? Crie hábitos de um vencedor. Crie hábitos de vencedor.